Bom dia, quinto ano! Vamos para a nossa aula de História. Vamos abrir o nosso livro na página 7, onde vamos estar falando sobre a formação dos primeiros povos. Eu quero que vocês observem atentamente a essa imagem da página 7 e me mandem um áudio falando qual foi a parte dessa imagem que vocês achou mais interessante e por quê. O que mais chamou a atenção de vocês nessa imagem? Vamos aqui à página 8, onde diz assim: como os primeiros povos se formaram. Gente, os primeiros povos, eles se formaram quando o homem, o ser humano, ele descobriu a agricultura e passou a ter uma vida mais sedentária. Isso aconteceu por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então, foi um dos períodos mais importantes da história da humanidade e foi diretamente relacionado com a agricultura. Então, o surgimento, a formação dos primeiros povos foi um dos períodos mais importantes da história da humanidade e está relacionado com a agricultura, diretamente relacionado com a agricultura, porque surgiu quando o homem descobriu a agricultura e passou a ter uma vida mais sedentária, mais firme, mais, como é que eu posso dizer? Que esse sedentário, gente, não é aquele sedentário de não fazer nada, não. É o sedentário porque o ser humano ele se firmou em um lugar. Por isso o surgimento dos primeiros povos, a formação dos primeiros povos, porque eles se firmaram em um lugar. Há cerca de 12.000 anos, a atividade agrícola provocou mudanças no modo de vida de diversos grupos. Então, a atividade agrícola, ela manifestou mudanças na vida de diversos grupos. Aqui, na página 8, traz uma imagem, uma representação de uma comunidade agrícola. E essa comunidade agrícola, essa representação está no período neolítico. Que eu vou falar para vocês o que é o período neolítico. O período neolítico ocorreu do ano de 7.000 a.C. até 2.500 a.C. Esse período neolítico era conhecido como período da Pedra Polida. E foi um momento muito marcante da pré-história, porque a vida do homem primitivo passou por diversas transformações. Os grupos humanos sedentarizam-se, isto é, fixam-se em um único lugar e intensificam a prática na agricultura. Então, essa imagem, ela traz uma representação agrícola do período neolítico, que foi justamente o período em que o ser humano ele se sedentarizou e se fixaram em um único lugar e se intensificaram a prática na agricultura. As primeiras regiões agrícolas. Gente, de acordo com diversas pesquisas, as principais mudanças provocadas pela agricultura ocorreram em uma região conhecida como Oriente Próximo. Com o tempo, os acontecimentos de determinados agrupamentos humanos relacionados à atividade agrícola, a domesticação de animais e a produção de novos instrumentos foram se difundindo para outros grupos em diferentes lugares e momentos. Então, com o tempo, os conhecimentos, as atividades agrícolas, a domesticação de animais e a produção de novos instrumentos foi se difundindo, foi aumentando para outros grupos e em diferentes lugares e momentos. Aí temos aqui uma pergunta. Onde fica o Oriente Próximo? Vamos descobrir? Vejam a imagem do mapa, onde traz o Oriente Próximo. Toda essa parte aqui, gente, é o Oriente Próximo, onde compreende a Turquia, o Iraque, o Irã, a Arábia Saudita, o Paquistão, o Afeganistão, a Índia, o Omã, Iêmen, a África. Então, tudo isso aqui representa o Oriente Próximo.
O Oriente Próximo, o Próximo Oriente, é uma região geográfica que abrange diferentes países para arqueólogos e historiadores, de um lado, e para cientistas políticos e economistas, jornalistas, de outro. Então, o Oriente Próximo é uma região geográfica que abrange diferentes países. O Oriente Próximo, ou Próximo Oriente, ele compreende a região da Ásia. Vocês podem observar que aqui aparece a região da Ásia nesse mapa. Próximo ao Mar Mediterrâneo, temos o Mar Mediterrâneo aqui no cantinho, essa parte azul é tudo Mar Mediterrâneo. Ao oeste do Rio Eufrates, temos o Rio Eufrates aí também. Ele inclui a Síria, o Líbano, Israel, Palestina e Iraque. Então, essa imagem, ela traz a imagem do Oriente Próximo, a divisão política do Oriente Próximo. Vocês podem dar uma lida com bastante atenção aí nesse mapa, que vocês vão ver esses países que eu acabei de falar: o Irã, Arábia Saudita, África, Turquia, Omã, Iêmen e vários outros que compreendem o Oriente Próximo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do conteúdo. Vamos aprofundar mais na próxima aula. E agora vamos para nossas atividades.